Agora 7h40. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso nesse viver. Isso devo ao amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levada da cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim, ele não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Sempre todo, irmãos, vencendo em Jesus. Vamos ver aqui fora.
agradecemos mais uma vez por estarmos reunidos em culto, nossa igreja Ebenezer, a igreja que o Senhor estabeleceu neste ponto, em Barretos, para a tua honra e glória, e estamos aqui para isso, Deus, para te glorificar neste dia. Muito obrigado pelo fim de semana que passamos. O Senhor abençoe cada pessoa que está aqui conosco, que o Senhor também nos leve em casa, após o culto, com memória, Deus, da mensagem, que a gente possa aplicá-la durante a semana. Sim. Nós te agradecemos em nome de Cristo. Amém. Muito bem, novamente aqui, eu saúdo a todos na paz, na misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estava desacostumado já sem o microfone aqui, parece que eu estou exposto, né? Mas louvo a Deus por aquilo que Ele tem feito e por essa igreja. Louvo a Deus pela vida de cada um que está aqui essa noite. Já louvamos a esse nosso Deus. Eu esqueci um detalhe, o Fernando não está aí. Ele costuma fazer isso. Alguém compartilha no grupo para mim. Você faz isso? Obrigado. E nós estamos aqui novamente. Tivemos aí pela manhã. Estão sendo noites calorosas. Fica o desafio aí para a nossa EBD, né? Essa noite foi difícil para mim e minha esposa também. Fora o vento que fez um barulho lá, essa noite foi um drama para nós dois, né? Mas eu imagino que Barretos inteiro está sofrendo com esse calor, bastante. Mas eu acabei de desafiar a igreja aqui presencial e agora eu desafio a igreja online. Venha aos cultos, fica aí o desafio. Se encher, a gente coloca lá fora. É melhor ter um problema de excesso do que falta. A não ser que você está naquela faixa de risco, realmente não pode vir. Mas se você pode vir, nós estamos vendo a cidade lotada, shopping center, está errado. O que nós queremos? Nós vamos cumprir a lei, estamos fazendo isso, tudo certinho, e vamos tentar manter as cadeiras que nós temos hoje cheias, tudo certinho. Vamos medir o álcool gel, medindo a temperatura, do jeito que é certo. Então fica o desafio aí para a igreja, fica o desafio para você que está em casa. Se começar a encher, nós começamos a revezar. Você que está aqui, quiser abrir a sua Bíblia aí em Daniel, capítulo 2. Pela manhã estamos estudando a carta de Pedro. Falamos hoje sobre a rocha eleita e desprezada. E essa noite vamos falar novamente sobre a rocha, mas essa rocha está lá no Velho Testamento, né? Daniel capítulo 2. Deus glorificado em seu reino. Diferente, né? Deus glorificado em seu reino. A semana passada nós falamos de 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Hoje vamos falar de Daniel. Voltamos, né? Fizemos ao contrário. E hoje você vai ter mais ou menos uma base do que estava acontecendo lá. Daniel, assim como esses 3 jovens, a maior parte da vida deles, eles passaram no cativeiro, em terras estranhas. Um reflexo, muitas vezes, da nossa vida, do ambiente que nós estamos. Eles tinham o desafio de andar por um mundo corrompido, sujo, e
não se amoldarem ao mundo, como nós aprendemos sobre cosmovisão. Como nós aprendemos em Romanos capítulo 12, em não vos conformar com este mundo. Romanos 12, o verso 2. Não vos conformar, mas transformar-vos. Como? Pela renovação do vosso entendimento. O desafio que você tem hoje, esses 3 jovens tinham no passado também. Para que você possa experimentar qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Transformação de mente. Embora eles eram jovens, mas idade não quer dizer falta de caráter. No mínimo, nós vemos isso. E nós vemos na vida desses jovens. Não vos conformeis. E eles estavam em um ambiente promíscuo. Não foi desculpa para que eles se corrompessem. Nós vemos na vida de Moisés, ele foi tirado, depois devolvido. Passou o momento de amamentar e ele ficou 40 anos ali dentro do palácio. E quando você estuda o que é a cultura egípcia, são coisas terríveis, tanto no sentido de adoração a deuses, tudo era Deus, estava escrito em todos os lugares, tinha escritos para eles poderem, para Moisés estar convivendo ali. Mas isso não fez que aos 40 anos ele soubesse a que povo ele pertencia. Então não tem uma desculpa de que o meio forma a pessoa. Quem forma a pessoa é Jesus Cristo. É Deus trabalhando na nossa vida. Ele quem forma. E Daniel e seus amigos agora, eles estavam num ambiente que hoje, para o brasileiro, é um ambiente pior ainda, que era um ambiente político e público. É como se lá em Brasília. Eles estavam no meio de pessoas ímpias, sem temor a Deus e com poder, com dinheiro e com poder, com autoridade. Esse era o meio em que eles estavam envolvidos. E eles continuaram íntegros. Pensa bem, eles não estavam num ambiente eclesiástico, num ambiente de igreja. Não. Mas eles continuavam a sua fidelidade a Deus numa esfera pública, aonde eles estavam. Então, cosmovisão é mais do que o intelecto. Isso jaz no interior do ser humano. Às vezes a religião, as pessoas fazem assim. Bom, então eu vou ter um quartinho da minha casa e ali é o quartinho que eu dedico a Deus. Então o que eu faço? Uma vez por semana eu vou lá e de vez em quando faz tempo que eu não vou, está ficando sujo aquele quartinho, não é isso? Mas às vezes você está um pouquinho melhor e você limpa mais esse quartinho e você entra nesse quartinho todos os dias de manhã e faz o seu devocional. É como se você separasse uma parte da vida para Deus. E não é. A verdadeira cosmovisão bíblica que a palavra de Deus ensina, o que você chama de religião, o que você chama de vida com Deus, não é um quartinho da sua casa, é o piso que você pisa. É a sustentação da onde você está. Sede santos porque eu sou santo. E aonde eu estou, eu represento o nome daquele que é santo, em todo e qualquer lugar. Não é uma parte da minha vida apenas. Nós somos a igreja, mas nós somos parte da família, da escola, do Estado, da instituição cultural e afins. Não somos diferentes de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego, que somos expostos e colocados em ambientes que é contra aquilo que nós cremos. Então o tema dessa noite, nós vamos ver Deus glorificado em seu reino. Mas antes, nós vamos orar. Vamos orar? Pai, obrigado. Obrigado por essa noite. Ó Deus, obrigado pela sua santa palavra. Ó Deus, nos ajude a cultuar a Ti. Me ajuda apenas como servo a transmitir a sua palavra. Ó Pai, aqueles que não puderam vir, eu peço a sua graça para que os meios tecnológicos que nós temos hoje
Ó Deus, se essa pandemia fosse há 20 anos atrás, como seria difícil para nós. Ó Pai, mas por graça nós temos tecnologia hoje. Por isso aqueça os corações daqueles que estão assistindo, em suas casas, ou seja, onde estiver. E os nossos corações que estamos aqui. Fale conosco essa noite por graça, Senhor. Te suplico, usa-me apenas como um servo. Te peço em nome de seu Filho Jesus. Amém e amém. Deus honra aqueles que não se contaminam. Esses jovens aqui, por 3 anos, eles foram educados, eles tiveram a educação da Babilônia. E eles não perderam a sua identidade, até o nome deles foram trocados. A escola que eles aprenderam era uma escola que era contra os ensinamentos. Eles não estavam no ambiente deles, em que eles poderiam cultuar e fazer o que as famílias deles eram acostumadas a fazer. Não, estavam distantes da sua pátria, mas eles não perderam a sua identidade e Deus honrou. Agora, por honra, que fique bem claro, que Deus aprove e recompensa os íntegros. Nem sempre com bênção que nós pedimos, ou com livramento de aflições, mas nós temos a garantia em Hebreus 11:6 que Deus é galardoador de quem? Dos que o buscam. Então, como é que Deus nos honra? Colocando-nos em uma posição de destaque, é isso? Foi o que ele fez com Daniel. Foi o que ele fez com José. Colocou uma posição de destaque. Foi o que ele fez com Esther. Dificilmente, quase nunca. Como que Deus nos honra? Usando para a sua glória sempre e sempre. Porque quem é honrado é o nosso Deus. Nós somos apenas instrumento. Agora, quando você lê o capítulo 1, nós sabemos que Daniel e seus amigos eles passam a assistir o rei, como parte de alguém que dá assessoria, e junto ali também com aquele grupo de sábios e magos, estava junto com eles. E dentre os cativos de Judá, daqueles judeus que foram juntos com ele, eles tinham ali uma posição de destaque. E eles foram treinados por 3 anos, você vê no capítulo 1, para poder estar ali junto ao rei, para poder dar uma espécie de assistência, dar conselho ao rei. Como uma peça de um tabuleiro, um jogo de xadrez. Era a peça certa no lugar certo. Deus estava colocando Daniel ali. Fez com Esther. Não para exaltar Daniel. Deus faz isso. No Novo Testamento, Deus colocou tanto Pedro quanto Paulo diante de autoridades para que eles dessem testemunhos fiéis. Nós vemos isso. E nós vamos ver que Daniel também será colocado diante dessas autoridades humanas para que o testemunho de Deus seja dado e seja um testemunho fiel. Nós vamos ler do verso 1 ao 13 de Daniel, capítulo 2. No 2º ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros, os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram, se apresentaram diante do rei. Disse-lhe o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente, dize o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizeres saber o sonho e sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas monturo. Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação.
Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho aos seus servos e lhe daremos interpretação. Tornou o rei e disse: bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fazer saber o sonho, uma só sentença é vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho, e sabereis que me podeis dar, e eu saberei que pode me dar a interpretação. O verso 10. Responderam-lhe os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém é que possa revelar diante do rei, senão os deuses. E estes não moram com os homens. Então o rei muito se irou, enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e seus companheiros, para que também fossem mortos. O que temos aqui, daquilo que nós lemos? Fora os magos afrontando o rei, né? Palavras, por que o rei se irou? Olha, não tem rei nesse mundo que pede o que o senhor está pedindo. Ficou doido? Que rei é o Senhor? Mais ou menos isso soou no ouvido do rei. Mandaram chamar também Daniel e seus amigos, não para tentar interpretar o sonho. Buscaram a Daniel e seus companheiros para que fossem mortos. Já tinha sido decretado. Então, enquanto pensava no futuro do seu reino, esse rei Nabucodonosor, ele teve um sonho. Esse sonho deixou ele perturbado. Ele exigiu que os adivinhos não só desse a interpretação do sonho, mas falasse o sonho, o que ele tinha sonhado. Esses ocultistas, eles admitem a sua impotência, e a ira do rei sobrou para todo mundo, para todos os sábios, incluindo Daniel e seus amigos. O rei babilônico convocou as pessoas que ele acreditava que poderia esclarecer o seu sonho. Então, à noite, ele teve um sonho, ele foi dormir, sonhou. Aquilo, ele amanheceu perturbado e ele não lembrava o sonho. Ele chama os magos e fala: olha, me conta o sonho que eu tive. Eles talvez fosse lá todo contente. Não, mas vamos interpretar o sonho do rei, porque daí é fácil, né? Você pode dizer o que você quiser. Mas quando você tem que interpretar o sonho, dizer o que você sonhou, hoje, se fosse hoje, se eu perguntasse para um de vocês o que eu sonhei essa noite, dificilmente vocês acertariam. Muito menos eu de vocês. E foi esse o desafio. E eles admitem a sua impotência. O rei convocou quem ele achou que podia fazer aquilo. Mas é interessante que mesmo as pessoas de maior autoridade, isso nos faz pensar nesse assunto, até os poderosos, os céticos, que se acham autossuficientes, como Nabucodonosor, em determinado momento ele vai apelar às coisas ocultas ou às religiões para obter alguma resposta. Nós podemos ver isso. Agora, quando ele pede para que os magos falassem o que ele sonhou, talvez ele lembrasse parcial, talvez ele não lembrasse, ou talvez ele estava testando ali os magos. Vamos ver se eles realmente são o que falam ser. Podiam ser isso. Ele não estava interessado em especulação, mas na verdadeira revelação do sobrenatural. Já viu aquela história? O rei sonhou que tinha perdido todos os dentes da boca e sobrou só um. Aí chegou alguém e falou: ó rei, vai morrer todo mundo da sua família, sobra só o senhor. Ele mandou matar aquele mago. Aí chamou o segundo. O segundo falou: ó rei, o senhor será exaltado sobre a cabeça de todos os seus parentes. Falou a mesma coisa, né?
E normalmente as pessoas tinham isso, sonhar com coruja em cima da casa é morte. Meu pai tinha medo disso, né? Não só da coruja pousar, mas dele sonhar com coruja também. E as pessoas disse. Mas agora, o que ele quer? Ele não quer qualquer tipo de especulação. Pode ser, quem dera, talvez. Ele percebe que é algo muito sério. E no verso 10, 11, nós temos uma declaração mais vívida da impotência, da ciência, do ocultismo que veio da boca daqueles que praticam tal coisa. Eles falam assim: olha, não há mortal sobre a terra que consiga fazer isso, que consiga revelar o que o rei exige. E ninguém há diante do rei que possa revelar, senão os deuses, e esses não moram com os homens. Limitações dos adivinhos, dos cartomantes, falsos profetas, até hoje tem isso, né? Vai cair um shopping em tal lugar, em tal hora. Não, as pessoas falam, vai cair um shopping. Não é isso? Nós vamos ter tempos de trevas. Aí se tem um apagão, não falei. Se tem uma pandemia, não falei que era trevas. Se tem um problema político, as pessoas tentam encaixar isso. Mas nosso Deus não é limitado. Satanás, ele faz as suas peripécias. Ele tem algumas cartas na manga. Quando você lê 2 Timóteo 3,8, você lê assim: e de modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. Amados, Satanás imita a Deus para enganar as pessoas. Quem que é Janes e Jambres? Eram os dois magos que trabalhavam para Faraó quando Moisés foi lá para libertar o povo. E eles transformaram madeira em serpente. Lembra disso? Então, Deus não deu 10 sinais de quem é Deus, 10 pragas. Aí depois, água em sangue eles imitaram, as rãs eles imitaram. Então, até chegar nas rãs, Deus que se apresentava não era diferente daqueles magos, James e Jambres, era a mesma coisa. Para quem estava assistindo, era a mesma coisa. Então, muitos sinais que nós vemos aqui com os nossos olhos, não necessariamente pode ser de Deus. E ali, aquelas maravilhas que eles fizeram, de transformar o cajado em serpente também, apesar daqui de Moisés comeu as duas, eles forjaram também sinais para enganar aquelas pessoas para continuar na prisão. Até que Deus fez o quê? O que Deus fez? Arão, toque o chão com a sua vara. E nasceu o quê? Brotou piolhos. Imagine aquela poeira subindo e piolhos. Qual foi a resposta dos encantadores? Só pode ser o dedo de Deus. Isso está lá em Êxodo 8, verso 16. Então nós vemos que eles tiveram que glorificar a Deus ali, os encantadores. E não vai ser diferente aqui. Em toda a Escritura, o nome de Deus é glorificado. Deus aqui em Daniel, ele é tanto capaz de fazer o que o rei está pedindo, como ele é disposto a fazer isso. Ele está disposto a fazer. Agora o mais interessante. O sonho não tem a ver com o rei, não tem a ver com Daniel, mas tem a ver com os projetos de Deus. Não é o Senhor Nabucodonosor que Deus usou para... Não. Deus falou, eu vou mostrar para vocês planos meus. Foi Deus quem deu o sonho para esse monarca. E os magos estavam errados quando eles falaram que Deus não habita no meio dos homens. Se bem que eles falaram de Deus minúsculo, porque o deuses deles não existe. Mas o nosso Deus habita. No próximo capítulo você vai ver o próprio Jesus Cristo ali junto com Sadraque, Mesaque e Abednego, junto com eles. Tanto habita que Deus enviou o seu Filho no ápice da revelação.
Então é um Deus que revela futuro, porque é somente um Deus que controla o futuro. E é interessante, Daniel estava ali na esfera política. Daniel estava envolvido com os grandes e poderosos. Agora, quando a situação que ele estava, imagine você no seu trabalho, quando a situação envolveu o sobrenatural, quando a situação envolveu religião, ele tinha a resposta. Ele estava lá para ser usado. Aliás, a única resposta veio desse jovem. Ninguém mais tinha solução. Será que é porque ele era, entre aspas, o cara? Não. Porque ele sabia onde havia essas respostas. Ele sabia onde buscar. E Daniel, ele vai expor isso, aqueles homens, a sabedoria de Deus, mesmo sabendo que ao homem natural isso é loucura. Mas onde estão os sábios desse mundo? Paulo, quando escreve a primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 19, ele fala: porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Vamos ao nosso texto, a partir do verso 14. Nós vamos ler até o 23. Ele Cadê? 14, achei. Então Daniel falou avisado e prudentemente, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Então lembra como terminou? O rei tinha dado a ordem, sai e mata todos os sábios. O verso 15, e disse Arioque, encarregado do rei, por que? Daniel falando a ele, por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi ter com o rei Daniel e lhe pediu que designasse o tempo. E ele revelaria o rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem como o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Ele é quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. O 23. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que temos pedido, porque nos fizeste saber este caso do rei. Amados, nesse capítulo aqui, Daniel e seus amigos, eles ainda são bem jovens. Possivelmente eles têm entre 17 e 19 anos. São jovens ainda. Agora, em meio ao fogo da tribulação, porque ele seria morto, nós vamos ver aqui 3 características que faz brilhar o caráter desse jovem ou a pessoa desse jovem. Primeiro, ousadia temerosa. Segundo, intercessão mútua. E terceiro, um espírito de gratidão e louvor. Primeiro, ousadia temerosa. Com isso, ousadia, não estamos dizendo que o cristão ele pode sair avançando e tomando decisões às cegas. Não. Por ousadia temerosa, nós muitas vezes somos ousados, mas temerosa por quê? Temente a Deus. E ele fez isso. Ele não se escondeu. Ele não ficou murmurando, chorando. Ele tomou uma decisão. Ele se colocou na presença do rei.
E ele pediu ao rei exatamente aquilo que o rei tinha brigado com os magos: tempo. Ele pediu exatamente aquilo. Não foi o que os magos pediram? Tempo? Vocês estão querendo me enganar? Daniel pediu. E o que está para acontecer aqui, o feito que esse jovem vai fazer, o feito que Daniel vai fazer é sem precedente nas Escrituras. Nunca na história bíblica aconteceu isso, nem na época de José. Ninguém havia contado o sonho de outra pessoa. Daniel não tinha uma base para olhar para trás e falar: isso já aconteceu. Ele tinha que confiar totalmente em Deus, que Deus revelasse o sonho desse homem. Então a primeira coisa que nós vemos foi essa ousadia temerosa. Ele foi no temor de Deus e chegou diante do rei e pediu um tempo. A segunda característica de Daniel é a sua intercessão mútua. Agora ele vai interceder a Deus, mas ele não vai sozinho. Depois dele suplicar a sua misericórdia, ou a misericórdia dos homens, né? Ou do rei, e pedir mais tempo, agora ele vai suplicar a misericórdia divina. Daniel, ele sabia qual era o seu lugar. E ele chega diante de Deus com temor e tremor. Quando você vai lá em Daniel capítulo 9, que você vai ver a oração que ele está fazendo, Daniel 9:9, ele fala: ao Senhor Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós temos rebelado contra ele. Ele foi lá diante de Deus e falou: olha, eu determino que o Senhor revele esse sonho hoje. Ele não foi. Ele foi diante de Deus com temor e tremor. O coração dele era de alguém que se incluía junto com os seus irmãos. Ele suplica aos homens, porque a situação que ele estava, ele era cativo. Lembra lá no capítulo 1? Ele teve também que interceder para que ele comesse só legumes. Não queria comer dos manjares do rei. Ele era um jovem de oração. Ele era um jovem de oração. Quem nessa idade é um jovem de oração? Para pensar. E ele conduz os seus amigos a essa prática sadia. É interessante. Vai um pouquinho à frente para você ver o teor da oração de Daniel no capítulo 9. Olha o verso 8. Ó Senhor, a nós pertence o corar de rosto, ou corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos o quê? Pecado contra ti. Daniel tinha tudo para ser uma pessoa bater no peito e falar assim: eu sou. Tinha tudo. Olha essa passagem, você não precisa ir lá. Eu vou ler essa passagem de Ezequiel para você ver o que Deus fala de Daniel. Para vocês entenderem que quando Deus honra, é Deus que honra uma pessoa. Em Ezequiel 14, verso 12, ele diz assim: veio ainda a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão e enviarei contra ela fome e eliminarei dela os homens e animais. E agora olha a surpresa, surpresa entre aspas, olha as palavras de Deus aqui. Ainda que estivesse no meio dela 3 homens, vamos ver se você sabe os nomes: Noé, Daniel e Jó. Pela sua justiça, salvaria sua própria vida, diz o Senhor, mas eu aplicaria, eu puniria. Olha o que Deus diz de Daniel. E olha a oração de Daniel. Nós pecamos. Nós pecamos. Quando você vai lá em Daniel 10, que ele está orando, quando chega no verso 11, ele mesmo narra. Ele me disse: Daniel, muito amado do Senhor,
Esse é o Daniel. E olha o comportamento dele. Ele não vai sozinho orar. Ele pede ajuda aos seus amigos, revelando a importância da comunhão dos santos. Muito mais para sobreviver num mundo inóspito como o nosso, terrível. E isso é saudável, porque ele poderia ser tentado, porque as tentações elas são proporcionais ao sucesso de uma pessoa. Conforme ela vai crescendo, pior vai ficando para ela. Pode observar que quando um cristão ele começa a ter sucesso acadêmico, financeiramente, politicamente ou até profissionalmente, o mundo vai ficando cada vez mais sedutor. Ele vai ficar preocupado com prestígio, opiniões alheias, com status, para fazer parte de convites internos. Nós não vemos isso na vida de Daniel. E a terceira característica foi a gratidão e louvor. No verso 23 ele disse: a ti, ó Deus dos meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. Mesmo antes dele revelar o sonho a Nabucodonosor e confirmar, porque ele não tinha confirmado ainda. Quem sabia o sonho? Nabucodonosor. Durante a noite Deus revelou para ele. A certeza dele era tanta, a confiança dele era tanta em Deus que ele já agradeceu. Ele falou: é o sonho. É o sonho. Vamos ao nosso texto, a partir do verso... Vamos ao 24 e 25 apenas. Por isso Daniel foi ter com Arioque, agora ele sabia, né? Ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse: não mate os sábios da Babilônia. Introduze-me ao rei e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a sua interpretação. Imagina, achou nada, né? Foi Daniel que foi atrás dele, ele já quis fazer um pontinho com o rei ali. Agora, vamos falar a parte dessa grande história. O propósito dessa história não é narrar as virtudes de Daniel. O intento de Deus com essa revelação, isso que você está tendo aqui essa noite, não é proclamar Daniel como o herói da história. É verdade que nós podemos e devemos observar homens, mulheres, pessoas que foram usadas por Deus. Ali em Hebreus capítulo 11 você vai ver pela fé, pela fé, pela fé. Então eu costumo dizer que tudo que eu fizer nessa vida que é relevante é tudo aquilo que eu posso dizer pela fé. 3 pontinhos. Então na sua história, de 0 até hoje, faz essa pergunta para você. O que alguém poderia dizer de você? Pela fé, Dorian, Tinini, Taraná. Seria algo relevante para o reino. Tudo bem, nós temos essas pessoas, mas não é o caso de Daniel. O livro de Daniel, como receita das Escrituras, é sobre Deus e o seu plano. Deus salva um povo fraco, pecador. Ele preserva jovens da impureza. Vamos ver velhos da boca do leão. Daniel não era novinho lá. Ele responde oração, interpreta sonho. Ele humilha os exaltados, exalta o humilde. Esse é o nosso Deus. Confirma o fiel, destrói o profano. Ele pega essas pessoas que transgrediram a sua aliança, eles leva de volta, promete um futuro grandioso. Esse é o nosso Deus, é sobre Deus. Portanto, o capítulo 2 não é sobre Daniel, e sim sobre o rei de Daniel, Deus, o verdadeiro rei. Amados, nós somos apenas instrumento para proclamar as virtudes do rei. 1 Pedro 2,9. Nós vamos aprender, pois nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo da propriedade exclusiva de Deus,
a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Qual a visão que você tem dessa história? Vamos voltar ao texto, a partir do verso 26. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu me fazer saber o que vi no sonho, a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos pode revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça quando estava no teu leito são estas. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto, aquele, pois, que revela mistério, te revelou o que há de ser. O verso 30. E a mim foi revelado este mistério. Olha as palavras desse menino, desse jovem. Não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes. Estava preocupado com a glória de Deus. Mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses a cogitação da sua mente. Tu, ó rei, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, os peitos e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estava olhando, uma pedra cortada sem o auxílio da mão feriu a estátua nos pés, de ferro e de barro, e a esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais fizeram como a palha da eira no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha, que encheu toda a terra. Este é o sonho e também a tua interpretação. Diremos ao rei. Olha o termo que ele usou aí. Você pode ir em todas as versões, tirando a versão para hoje, NTH lá. Todas elas. Diremos, nós. Ele não disse, eu vou dizer ao rei. Diremos ao rei. Este é o sonho. E também a sua interpretação, diremos ao rei. Tu, ó rei de reis, cabeça, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino. Quem deu o reino para Nabucodonosor? Deus. O poder, a força e a glória. Quem deu para ele? Deus. Verso 38. A cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que ele habitem, os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu é a cabeça de ouro. Pronto, revelado. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu e um terceiro reino de bronze, a qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. 41. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. 43. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão a medida, mediante casamento, vai ser junto, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias deste rei, e aqui mostrando o propósito de Deus, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Imagine isso na mente de Nabucodonosor. Este reino não passará a outro povo. Por quê? Não é o reino desse mundo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos. Mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio da mão, e ela esmiuçou o ferro e o bronze, e o barro e a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel
a sua interpretação. Aí o rei, no 46, se inclinou, prostrou diante de Daniel, ordenou que foi dado manjares e ofertas de perfumes para ele, e aí ele exalta a Deus no 47. Certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis, o revelador de mistérios, pois pudestes revelar este mistério. Então o rei agradeceu Daniel e deu-lhe muitos e grandes presentes, e pôs por governador de toda a província da Babilônia. Então ele foi exaltado. Aqui pode ser uma das respostas por que no próximo capítulo ele não está com Sadraque, Mesaque e Abednego. Talvez ele teria esse poder de não estar lá. Talvez estivesse viajando mesmo. A pedido de Daniel, ele lembrou dos amigos, constituiu o rei Sadraque, Mesaque e Abednego. Constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Estão aqui separados, né? Qual o foco desses acontecimentos? O foco não é focalizar esses reinos diferentes, reinos gentílicos. Não é isso. Ainda que essas histórias tenham trazido conforto para o povo judeu, olhando que eles haveriam uma esperança, né? O alvo do livro é apresentar o reino de Deus vitorioso sobre todas as eras, porque esse reino é o reino de Deus. E nós devemos olhar para a história bíblica como parte de uma grande história. A sua vida, a sua pequena história, faz parte dessa grande história. O que nós estamos vendo aqui é a história desses judeus, uma pequena história, diante de uma grande história que é a redenção do povo de Deus, a salvação de um povo de Deus, a reconciliação de pecadores diante de Deus, através de eventos. Nós vemos Deus fazendo isso, nós aprendemos sobre José, sobre Judá, tudo aquilo que Deus fez e faz. Vemos o Êxodo. A Bíblia é chamada de revelação progressiva por causa disso, ou orgânica, é algo vivo que se torna como uma árvore, e isso ela está sempre glorificando a Deus. Devemos entender que cada passagem da Bíblia é parte dessa grande história que glorifica a Deus, e o ápice dessa glória é Cristo Jesus. É um conjunto de 66 livros escritos a muitas mãos ao longo da história do século para mostrar Deus se revelando ao homem. E Daniel compreende isso. Ele fala, olha, não porque eu sou mais sábio do que os outros. Ele queria ali glorificar a Deus. Agora, o sonho trazia uma imensa estátua de esplendor que amedrontava o homem. Aquela imagem de forma humana tinha várias partes feitas de madeira diferente e era de materiais, diferente, e era decrescente. Você percebe isso? Vem desvalorizando até chegar no barro, né? Ouro, prata, bronze, ferro, barro. É isso. Aí de repente uma pedra, sem auxílio das mãos, fere os pés da estátua e causa o seu desmoronamento completo. Isso indica o quê? Deus. Deus agindo. E é interessante que essa pedra ela provocou o surgimento de uma grande montanha que encheu toda a terra. E aí Daniel ele interpreta isso para o rei, mostrando a soberania de Deus. Fala para ele, olha, a cabeça representa você, por isso que ele usa o termo lá, rei de reis. E aí ele vai dando valor aos demais, nós não vamos entrar essa noite nesse assunto. Daniel não está exaltando aqui o rei Nabucodonosor sobre os demais reinos, mas está mostrando a sua fragilidade. Afinal, o reino dele dará lugar a outro, que dará lugar a outro, até chegar esse reino eterno. Até chegar esse reino eterno.
Porque toda autoridade e poder vem de Deus, e Ele concede a quem quiser. Jesus Cristo fala isso em Mateus 28, 18. E aí, o consenso geral, que os reinos são Babilônia, Medo-Pérsia, aqui o tronco, os dois braços, justamente por isso, né, um de cada lado. Roma, né, Grécia e Roma, respectivamente. E foram unidos numa só imagem para representar o esforço humano em oposição a Deus. Uma imagem representando diversos reinos, mostrando que todos esses reinos em oposição a Deus. Por isso, numa forma humana, não de um ídolo. Embora você possa distinguir aí esses reinos, eles fazem parte de uma mesma estátua, mostrando ali oposição contra Deus. Por isso nós vemos essa pedra que vem, bate no pé, derruba, destrói essa estátua. É interessante que conforto que isso trouxe para aqueles judeus. O livro de Daniel começa com um cativo, com ele sendo cativo. Já no capítulo 2 é mostrada a glória desse reino. Amados, quem é essa pedra? Jesus Cristo. Cristo Jesus é a pedra sem origem que veio esmiuçar os poderes humanos. O reino de Cristo é espiritual e ele vai crescendo ao ponto de ter alcance mundial. A pequena semente de mostarda. Esse reino não tem como você registrar ele no mapa. Às vezes alguém esquece o GPS ligado aí, né? A gente escuta a mocinha do Google falando. Esse GPS não vai te ajudar com esse reino. Não tem como. Não tem como ser registrado. Mas todos os cidadãos sentem parte dessa mesma pátria. Nada pode evitar o crescimento desse reino. E é interessante, lembrando que essa pedra que destrói os reinos, nós vimos pela manhã, ela é desprezada pelos homens. Essa pedra é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Transforma uma grande montanha. Que retrato da obra magnífica do nosso Senhor Jesus Cristo. Daniel aqui ele faz um contraste da fraqueza e da mentira pagã com a verdade cristã. É um testemunho ousado, mas verdadeiro para todos nós. Esse jovem, usado por Deus, num ambiente em que ele poderia ser contaminado, foi dado para ele poder, foi dado para ele autoridade. Não foi para que ele não pudesse ser usado por Deus. E ele foi usado grandemente por Deus. Para quê? Para que nós pudéssemos pegar a grandeza desse reino bendito de Deus. Para que o nome de Deus pudesse ser glorificado com essa história. Para que nós pudéssemos olhar aqui de imediato e ver Jesus Cristo vindo com o seu reino. E ali naqueles pés de barro, Roma, destruído, caiu, e o reino que não terá fim. E as boas novas é que nós pertencemos a esse reino. Vamos orar essa noite? Pai, obrigado. Obrigado pela sua palavra, obrigado por mais esse texto de Daniel. Obrigado, Senhor, pela sua santa palavra. Nos ajude aonde quer que estivermos, a começar de mim. Nós possamos ser usados pelo Senhor, ó Deus. Possamos estar atentos àquilo que o Senhor tem para nós. E tudo aquilo que o Senhor queria, que o Senhor fez, foi proclamar, ó Deus, o futuro da obra magnífica que o Senhor estava fazendo através, ou está fazendo através do seu Filho. E não é diferente de hoje, ó Pai. Que nós possamos entender isso. Nós possamos abrir os nossos lábios e proclamar a grandeza desse mistério, ó Deus, revelado a nós, através do seu Santo Espírito. Te agradeço por cada vida que está aqui essa noite, tudo isso em nome do seu Filho Jesus. Amém e amém.
Estamos assim terminados. Vamos usar essa semana, qual hoje é o primeiro dia, honra e glória de Deus. Amém?